Dona Rita, vamos gravar? Não vou gravar, tô em greve. Mas a gente precisa gravar. Não vou gravar. Cadê a Isa? A Isa tá em greve. E o que você tá fazendo aqui, pelego de merda? Fura greve? Bom, como você já deve ter visto em algum local desta tela, o tema do vídeo longo deste mês é Educação sob ataque, ou greve na educação federal. Bom, moçada, abril, o que não faltou foram temas pra gente fazer, né, o vídeo longo do mês. Eu tô selecionando esse porque um dos instrumentos de luta históricos da classe trabalhadora é organizar greves. Primeiro adendo. Quando é que a classe trabalhadora organiza greves? Né? Sempre que a gente tenta compreender um movimento de greve, né, em que a classe organizada de trabalhadores e trabalhadoras de um determinado setor, né, segmento, organiza uma paralisação, a gente está falando sobre demanda de melhoria na qualidade, seja na prestação de serviços, seja no acesso a direitos constitucionais, seja por remuneração e salário. A greve da educação, que a gente está vendo aqui no Brasil, a nível federal, ela engloba essas demandas. Só que o adendo que eu queria fazer é o seguinte, sempre que a gente pensa nesse instrumento de luta da classe trabalhadora, as greves, é importante pensar que uma classe de trabalhadores faz greve quando esses trabalhadores sabem que podem exercer alguma pressão, né, sobre um governo, etc, etc. Agora, né, durante o governo da Frente Ampla, o governo Lula-Alckmin, Alckmin-Lula, os e as trabalhadores e trabalhadoras da educação federal, aqui estamos falando de técnicos, de cargos administrativos e de docentes, né, tanto de universidades federais quanto de institutos federais. Entraram em greve por quê? Uma das plataformas de governo, né, durante a campanha da Frente Ampla era a educação em primeiro lugar. Reconstruir o setor educacional que foi tão vilipendiado, atacado e destruído durante o governo Bolsonaro. Aliás, vocês lembram, durante o governo Bolsonaro, o tsunami da educação? Logo o primeiro ano de governo Bolsonaro, a educação no Brasil, os trabalhadores e trabalhadoras organizam, antes da pandemia, o maior movimento que a gente viu de greve durante esse governo. Fato é que o governo da Frente Ampla prometeu governar olhando para a educação, e o que a gente está vendo não é isso, né? Então vamos lá, se você não está sabendo nada da greve, e já vou te indicar toda a recomendação de texto, podcast, vídeo, tudo que eu vou usar vai estar na descrição aqui, como de praxe. Alguns dados para vocês. A gente já tem profissionais da educação, técnicos e administrativos em greve em mais de 40 universidades federais. Quando a gente pensa em institutos federais, esse número vai para mais de 500. A gente está falando de quase todos os institutos federais do país. E aí eu vou te deixar de recomendação que você siga os sindicatos desses movimentos. FASUBRA, ANDES e SINASEF, tá? Vai estar tudo aqui na descrição também. Agora, por quê? Bom, o que não faltam são motivos. Eu vou tentar aqui num vídeo curto falar sobre algumas dessas coisas. Primeira delas é o nosso ministro da Educação. Camilo Santana é um dos quadros mais recuados que a gente tem nesses ministérios, né, da Frente Ampla. Por que eu digo isso? Porque o Camilo Santana, até agora, né, e a gente está no segundo ano de governo da Frente Ampla, ele não conseguiu lutar contra os principais legados negativos deixados desde o golpe contra a presidenta Dilma. Então a gente está falando da aberração do novo ensino médio. Até agora ele não é suspenso, ele não é revertido. A gente ainda está debatendo como implementá-lo, sendo que a gente já tem um número expressivo de estudos, a gente tem o chão da sala de aula, todo mundo dizendo ao redor do país inteiro que
é um projeto de destruição da educação. E a gestão do Camilo Santana continua, né, com esses acordos muito esquisitos, nos quais as empresas de capitalismo de plataforma, Uber, iFood, Rappi, estão fazendo material didático dos itinerários do ensino médio. Ai, que mistério, por que será, né? Gente, aqui entre nós, né, a educação é o aspecto principal de uma sociedade. A educação é sobre formar seres humanos, formar gente, né? Quando você domina um sistema educacional, você produz a gente que você deseja governar. A gente já falou sobre isso numa série de vídeos, vou deixar aqui de recomendação 2 lives que produzimos com pesquisadores e pesquisadoras da educação pela revogação total desse absurdo do ensino médio. Voltando, um dos motivos da greve é o desmonte de carreiras, é a decomposição salarial dessas profissionais, e isso que a gente conhece, né, como a fronteira da ciência, da pesquisa, da educação no Brasil, sendo delapidada e destruída. Então, só para vocês saberem, quando começaram as negociações salariais para a recomposição salarial, o governo federal, né, na pessoa do ministro Haddad, né, o atual ministro da Economia, que também vai ficar conhecido como ministro do Arroxo, que também vai ficar conhecido como o Milei brasileiro, que vai ficar conhecido por uma fixação com meta zero, com déficit zero, com aumentar a arrecadação e impor o calabouço fiscal, né? O cala-boca fiscal. A ideia de que o Estado brasileiro vai ficar congelado, engessado para fazer investimento público. Então, deixa eu fazer uma breve pausinha aqui com você. A Folha de São Paulo publicou essa linda matéria em que o Milei, com essa cara de anjo na foto, anuncia o primeiro superávit da Argentina em 16 anos econômicos. Um desavisado, uma desavisada pode dizer: Uau, como está melhorando a economia. Meus anjos, o povo na Argentina está passando fome. Né? Transporte público, saúde, educação está sendo sucateada. O número de pessoas vivendo na pobreza passou metade da população da Argentina. Então, esse superávit que se comemora então bora comer superávit, né? Bora estudar superávit, bora transportar. Superávit é coisa de tecnocrata! Até encarnei aqui a nossa grande e maravilhosa. Por que eu estou te dizendo isso? Porque a Maria Conceição Tavares, ela sempre nos diz essa falácia de primeiro estabilizar, para depois crescer, para depois distribuir, nunca acontece, ainda mais aqui na periferia do capitalismo. Se lá na Argentina eles estão comemorando o superávit, mas tudo que a gente conhecia de programa social, incentivo, benefício, está indo por ralo abaixo, se o nível de pobreza está aumentando, se as pessoas estão passando fome, fazendo uma refeição por dia, pararam de usar gás de cozinha, quase que eu falei aí eu lembro que eu sou chique, as patavinas com o superávit, porque a população está em desespero. E por que eu estou dizendo Haddad como Milei no Brasil? Porque a Fórum acaba de postar essa notícia. Plano de Haddad dá resultado e a arrecadação bate nível histórico. Meu amor, sabe o que isso significa? É muito dinheiro para os detentores da dívida no Brasil, muito dinheiro para quem não trabalha, muito dinheiro para quem vive de especular e agora a gente chega na educação. Sabe quanto que foi proposto de aumento para os servidores? 0%. Do Temer para cá, os servidores federais eles tiveram perda nos seus salários de 47%. O que o governo propôs de início, para começar o debate, para começar a negociação, foi 0% de ajuste. Por que será que estamos em greve? Porque as universidades públicas estão sendo destruídas. Professora Marli Dufles, da Federal de Viçosa, ela fez uma fala numa assembleia sobre as prioridades da economia brasileira, do governo.
O Lorenzo Vitral escreveu um artigo para A Terra é Redonda, né, fazendo o comparativo das perdas desses servidores, né, do Temer para cá, e das propostas que o governo faz. Meus anjos, é um cenário assim de terror. Uma das propostas do governo foi aumento nenhum real de salário, né? Sequer correção da inflação, mais aumento de bônus, benefícios, né? Alimentação, saúde. E aí a gente pode pensar, bom, alguma coisa, né? Pelo menos. Só que, meus anjos, aposentadoria não é calculada em benefício, é calculada em salário real. Então esses benefícios que vão ser dados, sabe-se lá Deus por quanto tempo, eles não vão reverter nos ganhos dessa classe quando ela estiver velha e parar de trabalhar. E o que a gente está vendo ser produzido no governo da Frente Ampla é um absurdo em tantos níveis que fica difícil acreditar. O Antônio Martins escreveu um artigo para o Outras Palavras sobre essa cruzada do Haddad no cala-boca fiscal, né, do calabouço fiscal. Meus anjos e minhas anjas, o ministro da Economia do Lula, o Haddad, já está falando em ataque ao piso mínimo de educação e saúde, que são da Constituição brasileira. O artigo 198 obriga 15% do orçamento a ser destinado pela saúde. Isso está sendo atacado no Ministério do Haddad. Artigo 212 da Constituição obriga 18% do orçamento a ser investido em educação. E com essa gana, né, com essa sina do déficit zero, de ajustar a conta pública, o que está sendo feito é só a destruição de tudo que a gente conhece. Vê se você me entendeu aqui um segundinho. Foi o Bolsonaro que atacou o piso mínimo da educação e da saúde no Brasil? Não. Foi o golpista Michel Temer? Não. Foi o Fernando Henrique Cardoso, neoliberal da privatização? Não. Foi o Fernando Collor de Mello, impeachmentado, representante, né, do resto rançoso da ditadura, que deu golpe na poupança brasileira? Não. Está sendo Lula 3. Decepção com você como fã, tá? Tomara que você veja esse vídeo. De esquerda, progressista, que está atacando o piso mínimo de educação e saúde. Moçada, se não é para fazer greve agora, é para fazer greve quando? Nesse artigo, o Antônio vai mostrar países ao redor do mundo e quanto eles investem em saúde pública. Quando a gente fala de Alemanha, de França, de Reino Unido, é tudo acima de 10%. Aqui no Brasil é 4%. Sendo que na Constituição deveria ser 15%. Né? Então já estamos destruídos. E o plano é destruir ainda mais. Mas Rita, essa é uma dinâmica centro-periferia. No centro do capital, investe-se mais, a vida é melhor, eles tiveram um estado de bem-estar social. Na periferia do capital é mesmo lixão. Meus anjos, vamos junta. Chile, que não tem SUS, que foi o laboratório neoliberal do Pinochet, investimento de 5,9%. Colômbia, que não tem SUS, 7,1%. Brasil, 4%. Bom, mas a federação não tem recurso para investir no aumento, não tem dinheiro. Meu anjo, vai ficar difícil com os dados que eu vou te trazer aqui. Sabe quanto aumento receberam as forças de repressão policial? Então vamos juntas. Polícia Federal, 22% de aumento no salário neste ano. Polícia Penal Federal, 60% de aumento este ano. Polícia Rodoviária Federal, lembra do trancaço das rodovias, de impedir gente no Nordeste de votar? Lembra de pessoa posta em camburão com gás para morrer, sendo torturada à luz? Sabe quanto que eles vão receber de aumento? 27%. Profissional da educação, 0%. Meus anjos, o governo da Frente Ampla esqueceu como ele foi eleito? Porque não foram os policiais rodoviários federais, não foram os agentes penitenciários. Não, aliás, esses são setores conhecidamente bolsonaristas. E eles estão recebendo aumento. Agora, professor, técnico e administrativo, 0%. O Paulo Clias escreveu um artigo também, para Outras Palavras,
falando, né, como 10 anos depois, o Haddad repete um erro que vai construir o cenário de 2013. Então, lembra quando aquelas greves massivas que começam por causa de um ajuste de tarifa de 20 centavos em São Paulo e terminam com o fascismo tomando as massas na rua, o fascismo capitaneando o descontentamento da população? Era uma meta do Haddad, de preocupação com a conta pública, né? E o descontentamento da população às favas. Para além disso, ainda tem uma chantagem rolando, que é a seguinte: o governo federal está se dirigindo aos profissionais de educação, técnicos e administrativos, dizendo o seguinte: a gente vai separar por categorias depois, para discutir depois. E quem seguir em greve perde o direito à discussão. Você está entendendo que a classe conseguiu unidade e paralisar uma esfera da educação no país? E aí o governo visa separar e negociar caso a caso, e quem continuar em greve perdeu o direito à negociação. E aí, para além de tudo isso, um pouco como cereja do sundae, aí a gente ainda está vendo o programa Conhecimento Brasil, que está sendo anunciado como investimento do Estado brasileiro para repatriar pesquisadores que estão no exterior para voltarem para o Brasil, para terem melhores bolsas, para terem incentivo às suas pesquisas e laboratórios, para visitarem centros de pesquisa ao redor do mundo. E os pesquisadores que estão aqui que se fodam. Como pode? Que país de merda! Então, vê se você está me entendendo. A gente tem hoje uma fuga de cérebros, né, em torno da casa de 35 mil cientistas, doutores, pós-doutores, pesquisadores brasileiros que, nesse cenário de destruição da ciência e da educação no Brasil, encontraram um modo de vida fora. Vale contar para vocês que lugares como Canadá, Austrália, Reino Unido convocam esses cérebros. Pegam essas pessoas que são fruto do investimento público no Brasil e as aloca em centro de pesquisa, universidade para dar aula. E aqui no Brasil, concurso público virou lenda. Então o programa, né, Conhecimento Brasil, ele fala de contemplar 380 projetos com fundos de aporte que iriam de 4 a 5 anos, né? E depois? Porque não é uma política pública, é uma promoção. Olha como o Ministério da Educação está investindo. E depois esses pesquisadores, doutores, vão voltar para os países onde eles estavam. Boa noite, brasileiros. Hoje eu vou embora desse país miserável e infelizmente terei que deixar todos vocês por aqui. A gente fala mais ou menos em torno de 1.000 contemplados nesses 1.000 pessoas contempladas nesses 380 projetos. Com bolsas que seriam de 13 mil reais para um doutor, 10 mil reais para mestre, compra de equipamento e manutenção de projeto 400 mil reais, 120 mil para visitas de centro de pesquisa, mais auxílio saúde e contribuição previdenciária. Coisas que são demandas históricas dos pesquisadores e pesquisadoras no Brasil. Ou seja, quem ficou, quem enfrentou a pandemia, quem seguiu fazendo pesquisa, tudo que a gente conhece, vacina no Brasil, a Butanvac, né? Tudo que a gente viu acontecer. As favas, né? Os pesquisadores que aqui ficaram, que aqui resistiram, que aqui lutaram, os que estão desesperados procurando emprego. Meus anjos, a gente está falando de 63 mil doutores desempregados no Brasil. A gente está falando de uma categoria sem reajuste, sem recomposição, desde o golpe de 2016. O Meteoro Brasil fez um vídeo maravilhoso com a Mila Laranjeira, vou deixar aqui. Lá, elas se referem a 2 threads no Twitter, também vou deixar aqui na descrição, do Leonardo Lobo, que é biólogo e paleontólogo, e do Jones Manuel, historiador e educador popular, fazendo o debate desse absurdo, sem a recomposição orçamentária, né? Sem a derrubada desse novo teto de gastos, o arcabouço fiscal, sem reforma no planejamento de carreira de docentes e pesquisadores, tudo isso é cortina de fumaça, não é política pública. Sem investimento nos setores chaves, né, da economia brasileira, transição energética,
reflorestamento, redistribuição, infraestrutura. Sem isso, a gente não está discutindo ciência, educação e tecnologia. Agora, o que me parece é que tem uma espécie de cálculo nefasto na conta. É quase como se o cálculo que o PT fizesse bom, essa é a base do governo, intelectual, artista, professor, servidor público, né? Eles não vão votar no Bolsonaro, eles não vão se tornar bolsonaristas. Então a gente dá um aumento para os setores bolsonaristas e esse setor que já é da base vê depois. E a gente fica refém da política de austeridade. Tem gente nas redes sociais falando, não dá para fazer greve. É isso ou você preferia o Paulo Guedes? É isso ou a volta do bolsonarismo? É isso? Meu anjo, então né, o último que sair apaga a luz. Se num chamado governo democrático o povo não pode se organizar, fazer greve, reivindicar melhores condições de vida, que coisa é essa de democracia? Para que serve esse lixo? É desesperador porque a gente está vendo o que pode ser o futuro do país mais uma vez ser destruído, né? E aí a gente vai de Brasil, pátria educadora, que já foi o slogan do país, para Brasil, só faz mestrado quem não se garante no TikTok. Brasil, só faz doutorado quem não abre OnlyFans. Se eu tivesse filho, filha, eu ia falar, não vai estudar não. Vai pra academia, tomar bola, ficar bombada, abrir OnlyFans da Graciane, que é o único jeito de ter sucesso nesse lixo desse país. A gente constrói um imaginário popular que fala para as pessoas, a educação é a saída, invista na educação, estude. Mas o governo não escuta quem estuda. Todo mundo que estuda pedagogia falando, enfia a reforma do ensino médio, isso aí é um lixo, isso aí não serve para nada, isso aí vai proibir o pobre de entrar na faculdade. Todo mundo que estuda falando, para de explorar combustível fóssil. Todo mundo que estuda falando, política orçamentária de arroxo só interessa a classe dominante. Agora, de que adianta estudar, fazer pesquisa, mostrar o estudo, se o governo está se lixando para quem estuda? A greve dos trabalhadores e das trabalhadoras não só é legítima, como é dever de toda a sociedade apoiar essa greve. Sem revolta popular e sem investimento massivo em educação, não há projeto de futuro ou de país. Bom, é isso. Vou deixar uma série de vídeos e recomendações, texto, tudo aqui na descrição. Espero que, se você faz parte dos trabalhadores e trabalhadoras, dos alunos e alunas, dos técnicos, dos administradores, você se junte à greve, você ajude a dar corpo e força para esse movimento, para que a gente consiga conquistar o que é da classe por direito, condição digna de vida e trabalho. Tá certo, moçada? Então, até mês que vem, já no cenário novo, né? Um cenário de crise e arroxo fiscal. Beijinho, tchau!